Você já refletiu sobre o fato de que a maior parte das pessoas só presta atenção quando alguém eleva a voz? Por que associamos força a barulho? E por que aquelas pessoas que aparentam fragilidade muitas vezes são as mais perigosas? Nietzsche certa vez afirmou que quem enfrenta monstruosidades deve ter cuidado para não se tornar uma delas. Mas e se o verdadeiro monstro nunca levantar a voz? Nunca atacar de maneira direta, apenas vigiar e esperar? Estamos vivendo uma era em que as pessoas se tornam ruído, onde o valor de uma ideia parece ser medido pela quantidade de curtidas e pela rapidez com que ganha destaque. Mas existe um outro jogo, um mais antigo e mais arriscado, que transcorre nas profundezas das intenções. É esse jogo que quero que você conheça hoje. Você já teve a impressão de estar sendo manipulado sem evidências, sem palavras, apenas pela atmosfera ao seu redor? Já sentiu que estava prestes a perder algo, mesmo sem saber exatamente o que era? Às vezes, o que nos controla não é o que se impõe com força, mas aquilo que nos influencia silenciosamente. Este vídeo não é um manual de maldade, mas sim um reflexo, e talvez você não goste do que verá. O que iremos desvendar juntos são 5 normas de poder que Maquiavel provavelmente não escreveu, mas que sem dúvida teria desejado. Regras que não dependem de força ou de gritos. Regras que corroem mais do que qualquer argumento racional. Regras que você pode empregar ou que podem estar sendo aplicadas contra você neste exato instante. Mas tome cuidado, uma vez que você perceber, não há como ignorar. Essas ideias podem ser desconfortáveis. Elas não te ensinarão a conquistar amigos e influenciar pessoas. Elas te ensinarão a vencer a si mesmo e aos outros, sem que ninguém perceba que você está em ação. Porque o mundo não pertence a quem grita com mais intensidade, mas sim a quem sabe quando é hora de se calar. Você já percebeu aquele tipo de pessoa que entra em um ambiente e ninguém consegue explicar por que todos a notam? Não é pela roupa, pela altura ou pela voz. É pela ausência de algo, ou pela presença de algo cuja essência ninguém consegue nomear. Essa é a essência do que não se vê, a influência de quem comanda o cenário sem mover uma peça. Maquiavel compreendeu que o verdadeiro poder não se manifesta na exposição, mas na ocultação. Os homens tendem a julgar mais pelos olhos do que pelas ações. Ele escreveu como se estivesse se referindo ao nosso tempo, onde muitos se preocupam mais em parecer do que em realmente ser. Porém, o invisível não precisa se mostrar, pois ele é quem reina em silêncio, sem a necessidade de se anunciar. Ele sempre está um passo atrás, mas na frente de todos. Enquanto os outros correm para ocupar o espaço, o invisível transforma o ambiente ao seu redor. Ele não compete, ele molda. Lembro-me de uma cena que ficou marcada na minha memória. Um antigo colega de trabalho, daqueles que raramente são notados, foi demitido abruptamente. No dia seguinte, o funcionamento da empresa começou a falhar. Relatórios sumiam, documentos se tornavam corrompidos, decisões ficaram pendentes. Dias depois descobriram que aquele homem aparentemente irrelevante era o único que sabia onde estavam guardadas as chaves invisíveis do funcionamento interno. Ele nunca levantou a voz, nunca se defendeu, apenas sorriu e desapareceu. Essa é a primeira regra. O verdadeiro poder nunca está nos olhos de todos. Já se questionou por que os mais perigosos costumam ser os mais calmos? É porque eles não estão se esforçando para te convencer. Eles simplesmente observam e, no tempo certo, mudam as regras do jogo. O invisível age como um vírus, não faz barulho ao entrar, não dá dicas ao se espalhar, e quando você se dá conta, já está infectado.
Ele não precisa de confrontos. Ele apenas permite que o outro se desgaste pelas próprias inseguranças. Aqueles que dominam em silêncio compreendem algo que muitos ainda lutam para aprender gritando. A emoção demonstrada é como munição entregue. O olhar furioso, a voz alterada, o corpo reativo. Tudo isso é passível de análise para quem sabe como usar. Mas um olhar sereno, um silêncio prolongado, uma ausência estratégica, isso deixa o outro confuso dentro de sua própria mente. O invisível também sabe aproveitar o tempo. Ele aguarda e a espera. Quando utilizada corretamente, se torna uma forma sutil de tortura. É como o enxadrista que não faz seu movimento porque já vislumbra o desfecho da partida. O objetivo dele não é derrotá-lo, mas fazer com que você se destrua ao tentar vencê-lo, e ele consegue isso. Já percebeu como o mistério atrai? As pessoas temem aquilo que desconhecem, e o que não entendem tentam dominar. Contudo, o que é invisível não se deixa tocar. É aquele objeto que você se esforça para decifrar, que tenta prever e alcançar, mas sempre falha por um pequeno detalhe. E esse detalhe é o abismo. Ser invisível não significa ser passivo, é ser estratégico. É ter consciência de que, em um mundo onde todos se expõem, aqueles que permanecem nas sombras são os que realmente detêm o poder. Imagine-se caminhando em uma sala escura, sabendo exatamente onde estão os móveis, enquanto os outros tropeçam. Lembro de uma mulher que conheci em uma conferência. Ela falava pouco, sentava no fundo, escrevendo discretamente. Ninguém solicitava sua opinião, até o momento de uma crise, quando todos se voltaram para ela. Em apenas 3 frases, ela desmantelou um problema que 10 homens não conseguiram resolver em 2 horas. O ambiente ficou em silêncio e ela apenas declarou: "Eu não me manifestei antes porque ninguém estava preparado para ouvir." Foi ali que percebi: poder é não precisar figurar em cena até que essa cena dependa de você. O invisível também é aquele que não reage como se espera. Você tenta ferir e ele não sangra. Você tenta provocá-lo e ele não se move. Você tenta causar alvoroço e ele se cala. E esse silêncio, meu caro, é a lâmina mais afiada do jogo. Quando você controla seu impulso, torna-se incompreensível. E o incompreensível é temido, pois ninguém se atreve a lutar contra o que não consegue prever. Há uma beleza sombria nisso. É um tipo de poder que não necessita aniquilar o outro, apenas precisa se manter intacto enquanto o restante se desmorona. É uma batalha silenciosa, onde quem se mantém centrado enquanto todos perdem o controle é o vencedor. Talvez você já tenha sentido esse poder. Talvez você seja uma daquelas pessoas que aprenderam pela dor a ser contidas, a esperar, e quem sabe ainda acredite que isso é fraqueza. Mas na verdade, é domínio. O domínio se inicia no que é invisível, no espaço que você ocupa, sem precisar fazer qualquer movimento, na presença que muda a atmosfera, mesmo sem emitir um som. É a força que apenas aqueles que já enfrentaram grandes perdas conseguem utilizar. Se você compreendeu isso, já não é mais o mesmo. Você iniciou o aprendizado do jogo que não é ensinado. Você já tentou alterar o comportamento de alguém? Forçar uma justificativa, convencer, insistir, e no final percebeu que quanto mais tentava, mais resistência encontrava. Talvez porque estivesse focando no alvo incorreto. O verdadeiro jogador não tenta dominar a pessoa. Ele controla o ambiente, a situação, o contexto em que a pessoa está inserida. Maquiavel tinha uma compreensão inigualável sobre isso.
O objetivo não é derrotar o adversário diretamente, mas reconfigurar o cenário em que ele opera, de modo que cada passo que ele der o conduza inexoravelmente à sua queda. O equívoco de quem busca controlar os outros é se fixar no corpo, na fala, no gesto. Contudo, quem deseja realmente dominar, concentra-se no ambiente. É como alterar a trilha sonora de uma cena de filme. A imagem permanece a mesma, mas tudo parece transformado. O herói se torna o vilão, a paz se torna uma ameaça, e ninguém consegue entender o porquê disso. Esse é o segredo da manipulação sutil. Ela não impõe, mas orienta. Um líder maquiavélico, por exemplo, nunca confronta diretamente. Ele modifica as regras do jogo quando ninguém está prestando atenção. E ao se darem conta, os jogadores se veem lutando em uma batalha que já estava decidida na ausência deles. Isso é verdade para a política, naturalmente, mas se aplica ainda mais às relações íntimas. Já sentiu um silêncio desconfortável em uma sala? Uma ausência que falava mais que qualquer palavra. Isso é um cenário. Às vezes, a falta de resposta, a ausência de um gesto, a mudança de tom pode ser suficiente para fazer o outro desmoronar. O grande truque aqui é aparentar neutralidade enquanto você mexe com tudo ao redor. É semelhante a inclinar um copo d'água lentamente até que ele transborde, sem que ninguém perceba que foi você quem causou isso. Você apenas reposicionou. Em uma conversa desafiadora, optei por não refutar uma acusação. Apenas mantive meu olhar firme, sem desviar, corrigir ou explicar. E a outra pessoa começou a se atrapalhar, empenhando-se em justificar-se e até reverter o que havia dito. Eu não triunfei com palavras, triunfei com o espaço, com a atenção, com o campo de batalha que foi criado e que controlei sem fazer movimento algum. Esta é a segunda regra. Não se esforce para derrotar seu adversário. Movimenta o mundo ao redor dele até que ele perca a noção do que está acontecendo. Ao modificar o cenário, você elimina as bases de apoio do outro. De repente, as alianças desaparecem, o ambiente se transforma, aquilo que era certo se torna questionável e, por instinto, ele começa a tropeçar. Não porque você o empurrou, mas porque ele perdeu o equilíbrio. Você vê a genialidade disso? Não se trata de confronto, mas de engenharia. Você não arrebenta a porta, você muda as paredes até que a porta se torne invisível. Pense em alguém tentando manter a autoridade em um ambiente onde todos, gradualmente, começam a ignorá-lo. Não porque alguém ordenou que o fizesse, mas porque você redesenhou as conversas, os olhares, o foco. Você implantou incertezas, deslocou interesses e reposicionou prioridades, e quando ele tenta retomar o controle, já é tarde demais. Como Maquiavel colocou, os homens avaliam mais através dos olhos do que das mãos, e os olhos percebem o que o ambiente permite. Quem detém o controle do cenário tem a regência da percepção. O mais inquietante é que isso funciona mesmo sem que ninguém perceba, especialmente quando ninguém percebe. Um sussurro pode redirecionar a trajetória de um grupo. A falta de uma presença pode converter um aliado em traidor. Um gesto não realizado pode exercer mais influência do que qualquer ação. E de repente, o outro se vê questionando, se reorganizando, se desestabilizando, tentando entender onde tudo começou a sair do seu controle. Mas não começou. Você apenas alterou o pano de fundo. O cruel fascínio dessa técnica é que ela requer desapaixonamento. Você não está lutando para convencer alguém, você está moldando realidades alternativas. Está jogando xadrez com o tempo e cada movimento seu é como uma gota. Sozinho, parece insignificante, mas com o tempo, cria uma inundação.
Ter controle sobre a situação é não precisar convencer ninguém, é assegurar que a única opção que restará para o outro seja a que você elaborou. E isso não é mágica, trata-se de psicologia. As pessoas ajustam suas atitudes não porque foram persuadidas, mas porque sentem que o ambiente ao seu redor mudou e precisam se adaptar. Você pode fazer uso disso de maneira destrutiva ou libertadora. Pode ser usado para encurralar ou para libertar-se de ciclos viciosos. A manipulação do contexto pode ser a chave para escapar de relações tóxicas, para alterar dinâmicas injustas, para se distanciar de um controle disfarçado de afeição. Porém, há uma certeza. Quem aguarda dominar alguém por meio da força sempre será prisioneiro da reação do outro. Aquele que controla o ambiente se torna invisível. Contudo, não se trata de vencer um embate, é sobre nunca precisar lutar. Porque, quando o outro entra em cena, você já escreveu o roteiro. Quer se vingar? Não ataque. Transforme o ambiente até que o outro se desintegre. Quer ser respeitado? Não exija, retire o acesso até que o respeito se construa. Deseja dominar? Reposicione o jogo até que o adversário não tenha mais para onde escapar. É como se dissesse, você pode até jogar, mas o tabuleiro é meu. E quem controla o tabuleiro não precisa mover as peças. Muitas vezes, o movimento mais eficaz começa com um passo para trás, não porque você desistiu, mas porque deseja que o outro acredite que venceu. Há algo profundamente humano e, ao mesmo tempo, tolo em subestimar a fragilidade do próximo. O mundo nos ensinou a associar força com rigidez, posturas firmes e vozes imponentes. Porém, existe uma força mais subtil, mais perigosa, mais letal que se oculta sob uma aparência de fraqueza. Maquiavel afirmava que o príncipe ideal deve ser uma combinação de raposa e leão, mas a realidade revela que a raposa que finge estar ferida, que suja seu pelo, que claudica diante do caçador, transforma sua própria fragilidade em armadilha. Essa é a regra mais inesperada de todas. Pareça débil. Isso faz com que o outro relaxe a vigilância. Você já presenciou isso na vida real, em relacionamentos, na política e nas guerras emocionais discretas entre aqueles que aparentam se amar. Você se apresenta ofendido, machucado, vulnerável. O outro se sente à vontade, ri. Acredita que triunfou, que você está sob seu domínio, porém, o que ele não percebe é que você o está observando em silêncio. Enquanto ele se exibe, você decifra os sinais, identifica fragilidades, reconhece os padrões. Quando o golpe é desferido, não é reativo, é preciso, não é vingança, é estratégia. Certa vez, eu permaneci em silêncio diante de uma injustiça pública. Todos esperavam que eu reagisse e quase o fiz. No entanto, uma voz interior sussurrou: espere. Então, aguardei e dias depois, quem me expôs se autodestruiu por excesso, por arrogância, por acreditar que já tinha vencido. A ilusão de fraqueza é dura, mas libertadora, pois te coloca fora da mira. Enquanto outros se avaliam pela força aparente, você se posiciona nas sombras e ninguém teme aquilo que acha que já foi derrotado. Veja, não se trata de humilhação ou diminuição. Trata-se de encenar, de utilizar o ego do outro contra ele, de ser o reflexo da soberania dele, até que ele se perca em seu próprio espelho. O leão pode rugir, mas quem ruge em excesso atrai caçadores. A raposa não atrai olhares, ela se movimenta entre eles como uma sombra. E quando ataca, o sangue já se secou antes que alguém compreenda o que ocorreu. A fraqueza estratégica requer coragem. Não é passividade, é controle.
É uma atuação tão meticulosa que faz com que o outro acredite no papel que você criou para si e se entregue. Você não precisa se defender, mas sim silenciar com propósito. Esse silêncio pode machucar mais do que qualquer argumento. Você sabe qual é a maior dor para o ego de alguém? Achar que está dominando e perceber tardar que apenas estava sendo guiado. Não há sensação mais amarga do que constatar que a vitória era uma armadilha, enquanto você celebrava sua própria queda. Essa regra se aplica apenas se você for um expert em duas coisas, autocontrole e paciência, porque haverá momentos em que tudo dentro de você clamará por uma reação, e você precisará se silenciar, não por fraqueza, mas porque está aguardando o momento perfeito. E esse momento não se anuncia. Ele surge como o golpe preciso de uma lâmina que ninguém percebeu se desenhando, um olhar desviado, um pedido de perdão, uma retirada planejada. Tudo isso pode ser parte do seu espetáculo. Enquanto o outro se distrai com a sua encenação, você se organiza para o desfecho e quando ele chegar, não virá com gritos, mas com decisões irrevogáveis, com ações inexplicáveis, com a certeza de quem já havia conquistado muito antes de iniciar o jogo. Essa é a intrigante estética da ilusão da fraqueza. Ela faz com que o outro acredite que está no controle, enquanto você já possui a chave da saída. Se feito corretamente, ele nem perceberá que foi derrotado. Apenas sentirá tarde demais que não há mais espaço para fuga. Porque o golpe não foi desferido com raiva, mas sim com exatidão, e é essa precisão que distingue o manipulador comum do estrategista fatal. Você não precisa mostrar os dentes, apenas fazer com que o outro sorria enquanto você afia sua lâmina. No final das contas, aquele que aparenta ser fraco decide quando atacar, e quem controla esse momento controla tudo. Existe um tipo de presença que não precisa gritar, não rebate, não implora por atenção e ainda assim domina o ambiente como se cada olhar o registrasse. É um silêncio, mas não um silêncio qualquer. É um silêncio que pesa, que incomoda, que provoca dor sem a necessidade de levantar a mão. Estamos em tempos ruidosos. Todos buscam responder, rebater, argumentar. A rapidez com que as palavras são proferidas nas redes sociais é tão desesperada quanto risível. Mas existe uma outra forma de força, que é invisível e aterradora, a de quem escuta e opta por não dizer nada. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder reside na paciência e na espera, porque quem reage se entrega, quem se apressa expõe suas vulnerabilidades, e quem revela demais torna-se previsível. Você já passou por isso? Alguém te ataca, espera que você reaja e, em vez disso, você apenas observa em silêncio, sem mudar a expressão. E, subitamente, o agressor perde o controle, tenta justificar suas ações, contradiz-se e tropeça em palavras que ele mesmo já não compreende. O silêncio não é um vácuo, é um reflexo. Ele devolve ao outro tudo o que ele projetou, do jeito mais cru e sem adornos. E é por isso que um silêncio bem empregado é mais eficaz do que qualquer resposta. Esta é a quarta regra. Quando você opta pelo silêncio, sua comunicação se torna mais impactante do que qualquer discurso. O silêncio corrói, pois semeia dúvidas, e não existe solo mais fértil para a ruína do ego do que a incerteza não resolvida. Será que ele está me ignorando? Será que ele está tramando algo? Será que ele sabe mais do que aparenta? Essa enxurrada de perguntas silenciosas desmorona mais reputações do que qualquer ataque frontal. Nietzsche disse: "O que realmente me preocupa não é que você tenha mentido, mas que, a partir de agora, não poderei mais confiar em você." O silêncio carrega esse veneno.
Ele não acusa, ele recua, e essa ausência tem peso. Você já percebeu? As pessoas se lembram menos das palavras ditas e mais da impressão que permanecerá. Aquele desconforto sem nome, aquele vazio que permanece sem resposta, aquilo que, por não ser explicado, se torna mito. E mitos são mais difíceis de eliminar do que mentiras. Em respostas imediatas, quem se mantém em silêncio desestabiliza, quem se cala governa, porque desarma o adversário de seu maior vício, a necessidade de controle. O silêncio é uma forma de resistência. É comunicar. Percebi o que você fez, mas não preciso dizer nada. É retirar o medo do outro apenas com a tranquilidade da própria presença. É dar a ele a chance de se revelar enquanto tenta desvendar seus pensamentos. E quando alguém se expõe demais, é sinal de que já está vencido. Naturalmente, não se trata de qualquer silêncio. É um silêncio com propósito, com postura, com assertividade. Não é um silêncio submisso, mas o silêncio do arqueiro que tensa a corda, do cirurgião que segura o bisturi, do lobo que se esconde nas sombras. Esse silêncio não representa ausência, ele é uma força contida, constitui uma ameaça implícita que dispensa explicações. É um aviso silencioso de que você não participa do jogo como os demais. E quem não segue as regras convencionais é temido. Uma vez, fui pressionada a responder a uma acusação pública. Todos aguardavam um texto, uma defesa, uma retaliação. E eu permaneci em silêncio. Observei e esperei. E, em meu silêncio, assisti os argumentos dos outros ruírem sem eu precisar reagir. Porque na ausência de reação não existe combustível. O silêncio também protege. Impede que você se comprometa com palavras ditas no calor do momento, conservando sua energia para situações realmente significativas e, além disso, permite que o outro faça suas próprias suposições, causando sua própria ruína. Maquiavel afirmava que a percepção tem mais força do que a realidade, e o silêncio nutre percepções por ser ambíguo. Ele possibilita que o outro projete seus piores medos em você, e o medo é uma arma que nem mesmo precisa ser empunhada. Dominar pelo silêncio não implica em ser frio, mas em estar centrado. É saber que, por vezes, o grito mais impactante é aquele que não foi proferido. Ao final, o silêncio certo, no momento certo, pode desmoronar uma pessoa inteira, não porque ela não foi ouvida, mas porque se perdeu tentando entender a razão de você não ter falado nada. Quer ser lembrado? Não se justifique, não se defenda, não implore, simplesmente exista. Como uma sombra imponente, como uma ausência que constrange, como um vazio que expressa mais do que qualquer palavra poderia. E o mais impressionante é que quem sente esse silêncio jamais te esquece. No fim das contas, o único adversário que realmente importa é aquele que reside em silêncio dentro da sua mente. Você pode desenvolver a habilidade de iludir qualquer pessoa, manipular o cenário à sua volta, aparentar vulnerabilidade para atacar e controlar a situação com o silêncio. No entanto, se você ainda se vê preso às suas próprias reações, se continua à mercê do que sente, você permanece dominado internamente. Esta é a regra última, a mais obscura e a mais transformadora. Você só conquista o mundo quando entende como não ser mais um escravo de si mesmo. Maquiavel, que frequentemente é visto como severo, tinha um profundo entendimento da natureza humana. Ele sabia que o príncipe mais forte não é aquele que impõe medo, mas sim aquele que compreende as fraquezas das pessoas, incluindo as suas próprias. Aquele que não reina sobre si mesmo é facilmente influenciado por um elogio, uma crítica ou um olhar atravessado.
e isso é arriscado. Você já notou como somos programados? Reagimos automaticamente, como autômatas, a palavras mal colocadas, gestos ambíguos e silêncios incômodos. No entanto, dominar a si mesmo significa romper essa corrente, é ser o único na batalha que está verdadeiramente presente e inteiro. O autocontrole não é frieza, é clareza de pensamento. É reconhecer que nem todo impulso merece sua atenção, que nem toda dor precisa de vingança e que nem todo ataque requer uma resposta. É a voz interior que diz: espere, observe, não se traia. E sim, é difícil, pois por vezes seu corpo grita para reagir, para explodir, justificar, implorar ou gritar. Mas o verdadeiro mestre de si mesmo simplesmente respira. E nesse ato de respirar reside uma força que o mundo ainda não consegue compreender. Lembro de um momento em que tudo em mim clamava por ação. Fui exposto publicamente, acusado de algo que não cometi. Dentro de mim, a vontade de me defender era como um fogo ardente na espinha. Mas algo, talvez um resquício de sabedoria, sussurrou: cale-se. Naquele silêncio, algo se transformou. Não do lado de fora, mas internamente. Percebi que minha paz tinha mais valor do que minha razão, que minha sanidade não necessitava de audiência e que minha dignidade não dependia de convencer ninguém. É nesse momento que a dinâmica muda, pois ao deixar de ter a necessidade de provar algo, você se torna ameaçador. O mundo tem aversão a quem não implora, quem não suplica por reconhecimento, explicações, quem não expõe suas feridas no palco da vaidade alheia. Ter domínio sobre si mesmo significa ser capaz de antecipar a humilhação e não se render, de ouvir a provocação e sorrir, de encarar a perda e permanecer completo. Você consegue imaginar o que isso provoca no outro? Medo, porque mesmo sem compreender, o outro percebe que você não participa do seu jogo, e quem se recusa a jogar altera as regras. Dominar a si mesmo é carregar em seu interior uma fortaleza, é ter seus gatilhos desativados. É existir como alguém que já enfrentou o ardor das chamas e saiu vitorioso. Isso não é aprendido da noite para o dia. É forjado através do fracasso, da solidão e da dor de perceber que já se entregou demais, falou em excesso e se expôs a pessoas que não mereciam nada disso. Dominar a si mesmo é a forma mais sutil de vingança, pois não busca retribuição. Ela apenas segue, sem necessidade de explicações, sem saudade, sem espetáculos. A pessoa que te feriu nunca mais te verá da mesma maneira, não porque você gritou, mas porque você internalizou sua presença. E essa falta é o centro do controle que ela pensava ter. Nietzsche afirmava: torne-se quem você é. Porém, o que ele não mencionou é que isso requer eliminar diversas versões de si no caminho. Versões reativas, carentes, ansiosas por compreensão. Ao eliminar essas versões, surge alguém imponente, que não anseia ser aceito, mas ser genuíno. Alguém que não busca uma plateia, mas anseia por silêncio. Alguém que não grita mais, porque aprendeu a comunicar-se através do olhar. E nesse olhar reside a certeza de que você sabe, que você percebeu, que já tomou sua decisão e que ninguém mais pode te desviar de seu eixo. Esse é o auge da dominação, não sobre os outros, mas sobre a própria essência. E quem se domina já conquistou a verdadeira vitória. Portanto, isso é o que importa. 5 princípios, 5 armas discretas, 5 maneiras de viver no mundo sem pedir autorização e, o mais crucial, sem se perder pelo caminho. Você não precisa mais ser aquele que reage, que grita, que justifica ou se desespera tentando demonstrar seu valor.
Você pode ser quem observa, quem aguarda, quem movimenta o tabuleiro com um gesto quase invisível. Pois no final, dominar não é elevar a voz, é comunicar-se menos, mas com maior propósito. É perceber que quem revela demais entrega sua estratégia. Quem tenta persuadir expõe insegurança. E quem precisa derrotar o outro ainda não compreendeu quem realmente é o verdadeiro adversário. Você não precisa se tornar impiedoso, apenas deve aprender a ser completo. E isso é intimidante, pois a maioria das pessoas está habituada a lidar com almas feridas, pessoas que se entregam rapidamente, que sangram por pouco, que recuam ao primeiro sinal de rejeição. No entanto, quando você chega em silêncio, com tranquilidade nos olhos e liberdade de ansiedade nas mãos, você já conquistou. Não está jogando para demonstrar que é superior. Você joga porque se cansou de ser apenas uma peça do jogo. E agora, a partida é sua. Eu não sou apenas um estudioso de estratégia. Sou alguém que já doeu por ser excessivamente reativo. Durante anos, fui aquele que explodia, que enviava longas mensagens tentando se justificar, que ligava nas madrugadas porque acreditava que precisava ser entendido. Porém, nada disso me trouxe paz. Somente quando aprendi a silenciar, comecei a ser respeitado. Recordo de um evento marcante. Tive a traição de alguém muito próximo. Ela era evidente, quase uma provocação. E eu, com a alma exposta, apenas fiz uma coisa. Nada. Não houve resposta, não houve espetáculo, houve silêncio. E naquele silêncio, testemunhei o outro sucumbir, não porque eu triunfasse, mas porque finalmente eu deixei de perder. A partir daquele momento, minha vida transformou-se. Pare de oferecer minhas emoções em bandejas de prata para quem só desejava acumular as fraquezas dos outros. E talvez, neste exato momento, você se encontre exausto, desgastado, percebendo que lutar da maneira que te ensinaram apenas te esgota. Quero lhe oferecer algo que não é para qualquer um, mas para você que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem você é e qual direção sua vida está tomando. Eu criei algo que vai além de um simples livro. Desenvolvi um mapa da alma. Um guia que combina ciência, filosofia e pensamento crítico para te auxiliar a romper com padrões mentais, a questionar sua identidade e a se reconstruir desde a raiz. Isso não se trata de um e-book repleto de frases inspiradoras. É um manual para quem já não suporta mais viver no automático. Se você sente que há algo dentro de você clamando por mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e tenha acesso agora ao Manual da Autotransformação. Não o leia por curiosidade, faça isso porque a sua vida depende disso. E se você decidir embarcar nessa jornada, saiba que você não será a mesma pessoa ao final dela. Portanto, se este vídeo ressoou em você, não como um conteúdo qualquer, mas como um reflexo, fica aqui meu silêncio mais sincero e minha presença genuína. Estamos juntos. Se você chegou até aqui, parabéns, não por me ouvir, mas por se ouvir. Agora faça o seguinte: curta o vídeo, comente uma frase que ninguém vai entender, apenas quem assistiu tudo vai perceber. Inscreva-se, pois o próximo vídeo é um labirinto e não vou revelar o tema, mas se você realmente deseja descobrir como escapar de uma prisão que nem sabia que existia, vai querer vê-lo. E se alguém lhe perguntar como você aprendeu a dominar o jogo, diga que foi em um vídeo que ninguém recomendou. Você apenas apareceu no silêncio da madrugada. E isso muda tudo.